Boa tarde, bem-vindos a mais uma revista da semana, esta já em 2023. Aproveito para desejar um bom ano a todos os ouvintes e, claro, aos nossos convidados José Faustino e Silvério Cunha. Muito boa tarde, vamos desejar um feliz ano novo e vamos começar com esta instabilidade no governo que tem marcado aqui estes dias. Ora, no dia 27 de dezembro, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, demitiu Alexandra Reis das funções de Secretária de Estado do Tesouro, ao fim de 4 dias de polémica com a indenização de 500 mil euros que esta gestora de carreira recebera da TAP, empresa então tutelada pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, que também se demitiu um dia depois para assumir a responsabilidade política do caso. Ora, 6 dias depois da admissão de Pedro Nuno Santos e dos seus secretários de Estado, esta quarta-feira o Palácio de Belém abriu portas aos 8 novos governantes, 2 ministros e 6 secretários de Estado, e já um secretário de Estado se demitiu. Ora, falamos de Carla Maria Gonçalves Alves Pereira, secretária de Estado da Agricultura, que ontem pediu admissão. Ora, pode dizer-se que há uma crise no governo, já houve 13 demissões e nestes últimos tempos tem sido uma constante. O que é que se está a passar neste governo? José Faustino. Olá, boa tarde a Ana Teresa, professor Silvério Cunha, aos nossos ouvintes, também faço votos de um bom ano, que tudo corra bem e que vão tendo paciência para nos ouvirem aqui. A situação política nacional e internacional está muito quente, tudo muito complicado e não é fácil nem analisar, nem comentar, suponho eu, e pelo menos tenho alguma dificuldade. E começaria, de facto, sobre esta instabilidade por corrigir ali a Ana Teresa, que ela disse que a outra senhora, elas são tantas que a vejo-me aflito, a Alexandra Reis, que era gestora de carreira. Não é? Essa senhora, nem inscrita na Ordem dos Engenheiros está, embora tenha um curso de engenharia, foi posta por alguém, que eu não sei quem foi, mas suspeito, como funcionária da TAP em bons tempos, na secção de compras ou coisas do género. E depois foi convidada pelo Dr. António Costa e pelo ministro agora de missionário, Pedro Nuno Santos, para ir para a administração. E zangou-se com o presidente do Conselho de Administração, com razão ou sem razão, foi indemnizada e com 500 mil euros, não é? E passado alguns dias foi convidada pelo mesmo governo para ir para a NAV, que é uma empresa pública também. Ora, a boa prática nestas coisas, mesmo quando há direito a uma indemnização, eu não digo que há nem que deixa de haver, nem é muito importante essa situação, o problema aqui são os valores envolvidos, etc. De qualquer modo, imaginemos que o grupo empresarial A, que tem uma empresa na área da distribuição, despede com a indemnização um administrador, que depois volta a empregar como administrador, passado uns meses, no mesmo grupo, desse grupo A, na divisão agropecuária, por exemplo. E então é feito por norma, e penso que até há alguma coisa prevista na lei, de que, pelo menos na legislação do trabalho deve haver, mas essa é a prática corrente, há uma renegociação de entrada em que há um acerto de contas com a indemnização recebida e com os salários a vencer. Ora, acontece que a TAP é uma empresa pública, foi nacionalizada pelo governo do Dr. António Costa, depois de ter sido privatizada no tempo do Dr. Passos Coelho, e que agora quer privatizar, como sabemos, e depois ela transitou para a NAV, que é uma empresa pública também, trata da aeronavegação aérea. E depois era presidente do Conselho de Administração da NAV e foi convidada pelo mesmo governo para ir para a Secretária de Estado do Tesouro no Ministério das Finanças. Claro que ninguém sabia de nada disto dela, ninguém sabia da vida dela, nem o Primeiro-Ministro, nem o Ministro das Finanças, nem o Ministro da Tutela, ninguém sabia de nada.
Eu aprendi, o professor Silvério Cunha é dos meus tempos, deve-se lembrar também, quase na escola primária, que aprendemos, toda a gente nos dizia, que a ignorância da lei não traz vantagens a ninguém. Não se pode. Ninguém pode invocar a ignorância da lei para não a cumprir. Exato, portanto, a pessoa não pode fazer, por exemplo, na escola, dar uma chapada ao colega na via pública, que não pode ser, e não pode, o polícia, que lá é isso. Até não sei, não lhe posso bater, olha, não sabia, não podia, pensava que lhe podia bater, e até com um pau, não é? Não. Portanto, o facto de saber ou não saber, eu agora, portanto, o nosso governo deu-nos legitimidade, especialmente para os condutores, andarem para a esquerda, andarem para os sentidos proibidos, chega ao polícia, se houver sentido proibido, não sabia. Vou. Então, mas é proibido. Olha, não sabia. É uma coisa extraordinária. Portanto, quando entramos neste campo, está de facto tudo dito. Estamos numa instabilidade e numa desorientação tremenda. Mas o pior não é isso. O pior é que podia haver desorientação, podia haver... Atenção, ainda não há ninguém condenado, e há a presunção da inocência. De qualquer modo, uma pessoa que tem problemas na justiça, ainda que venha a ser inocente, não deve aceitar o bom senso de mandar dizer que não... Sr. Fulano, olha, o senhor quer vir para secretário de Estado ou para ministro? E olha, eu até gostaria de lhe ser simpático, até tenho umas ideias, concordo com o seu programa político, mas sabe, eu tenho um problema aí com o fisco, que isso não está resolvido, o problema até está no Ministério Público, isso tem sido aí um problema, já se arrasta há 2 ou 3 anos, e para conveniência minha e de todos e do governo, a gente não aceita o cargo. Fico muito agradecido a Vossa Excelência e a coisa fica por aqui. Isto é o que manda fazer o bom senso. Agora, o problema é mais complicado. É que, além deste governo não fazer praticamente nada, o país praticamente está paralisado, só enche os cofres do Estado de dinheiro e dá umas molas de vez em quando. Não é? Invocam o desconhecimento da situação. E continua a insistir em toda esta atrapalhada e toda esta situação, e o primeiro-ministro cada vez mais arrogante e cada vez mais cheio de força. Repito, se não houvesse isto, quer dizer, se houvesse obra feita, se as coisas andassem, se o PRR tivesse ser aplicado, se a gente visse coisas a andar, reformas, enfim, não haver os hospitais a funcionarem, tudo a correr bem, o mal ou menos, enfim, não é? Agora não, nada disso funciona e andamos nestas atrapalhadas. E pior do que isso, eu já há algum tempo que aqui venho chamando a atenção disto, que tenho receio daquilo que chamei da mexicanização, por causa do... Tenho que pedir ajuda outra vez ao professor Silvério Cunha, era o partido do quê? Do Progresso, não era? Não, Partido Revolucionário Institucional, que é um Revolucionário Institucional, que é contraditório. Exatamente, teve lá 70 anos, não é? 70 Eu já anos. venho a falar nisto. E o doutor António Costa, penso eu que talvez à exceção de Oliveira Salazar, nunca houve ninguém em Portugal com tanto poder como este homem. E então o que é que acontece? Ele e todos os seus rapazes e raparigas, digamos assim, as pessoas que estão à volta dele, pensam que vivem numa imunidade total, numa impunidade total, podem fazer aquilo que quiserem lhes apetecer, que não lhes acontece nada. Ou seja, primeiro, aliás, na linha do que já vinha sendo feito, que é uma coisa do nosso próprio regime, vieram complicando as leis, criando complicações, volto a repetir o famoso Código da Contratação Pública, que arrumou com tudo o que é pequeno e médio, arranjou para aí uma série de problemas, com incompatibilidades, com transparências, uma série de problemas. Isso para quem? Para os outros, para os do governo e amigos do governo, e não digo do Partido Socialista, porque tenho algum respeito pelas instituições e pelo Partido Socialista, mas por alguns socialistas, alguns do Partido Socialista, estão impunes a isso tudo, estão... bate na carapaça da sua indiferença. O quê? Ter 700 e tal euros a mais depositado, que o fisco anda a dizer, isto não tem importância nenhuma, o secretário está a tocar a andar. O quê? Se bem meio milhão de uma empresa falida, que foi agora, isto não tem importância nenhuma. Eu estou blindado que ela agora saber disso, por alguma coisa, ninguém quer saber. Ou seja, entrou-se num ponto de impunidade que dá este resultado. Porque o António Costa tem um grande problema. E é a última parte, depois que eu quero falar sobre isto. Ele tem um grande problema. Ele e toda a gente diz assim:
Bom, ele tem que ir fora escolher caras novas, pessoas novas, gente competente, etc., que tenha a folha limpa, que não tenha problemas, etc. Mas aonde? Ninguém quer. Nem ele os consegue arranjar nele, nem ele quer arranjar, não os consegue arranjar, nem ninguém quer ir para ele, para poder nenhum para ele. Ninguém, zero. Ninguém neste país, com o mínimo de competência, se quer meter numa coisa desta. E então o que é que acontece? Continua a escola que ele tem desenvolvido. Começam em contínuos no Ministério, ou qualquer coisa, isso não, mas em secretários, adjuntos, qualquer coisa, depois para secretários, chefe de gabinete, secretário de Estado, ministro, e por aí dentro. Portanto, fazem carreira. Qual é o passado deles? Ser das juventudes partidárias e por aí adiante. Portanto, experiência, como a Teresa dizia, não tem experiência absolutamente nenhuma. Experiência nenhuma. Aliás, esta senhora é engenheira de formação e está na área da gestão, não tem mal nenhum. Mas também não tem anos para ter essa experiência toda. E depois o resto continua. Quer dizer, por exemplo, penso que já falámos daquele caso. Isto fomos de férias, olha, arranjou-se aqui um sarilho nestas 2 semanas, foi uma coisa séria. Está um indivíduo que paga 300 mil euros, ou não sei o quê, por um terreno a alguém que dá uma entrevista à televisão, que se vê logo que é um tipo, aparentemente, alegadamente, um aldrabão, uma pessoa, um tangas, como se costuma dizer, compra um terreno, uma coisa que é para ser feita num terreno que nem sequer é dele. Ouça, são coisas, é um começar para nunca mais acabar. E depois, iremos lá mais adiante falar sobre isso, a iniciativa liberal, numa iniciativa que me parece respeitável, propõe uma moção de censura numa espécie de um cartão amarelo. E o grande líder da oposição, o PSD, vota contra, abstém-se, ou lá o que é que foi. Portanto, este homem perdeu a credibilidade, este líder do PSD. Perdeu a credibilidade. Portanto, o PSD é melhor em arranjar outro. Portanto, o Rui Rio demorou 4 anos a mostrar ao 8 ou lá o que andou que não servia. Este tem pouco tempo, para mim está explicado. Ajuda-me lá, como é que é o nome dele? É o Montenegro. O Montenegro. O Montenegro está armado. Está completamente armado. Portanto, este sinal que ele deu, dê às voltas que der, e fez para aí outras trapalhadas, tentado fora do sítio, está armado. Na minha opinião, está armado. Portanto, é de uma incapacidade política extrema. Portanto, o PSD está completamente armado. Ou seja, não há alternativa a António Costa. Apesar de tudo isto, não há alternativa a António Costa. Portanto, aqueles que pedem que o Presidente da República dissolva a Assembleia da República, não podem fazer essa exigência, não o Presidente pode fazer. Porquê? Porque o caso é completamente diferente daquele que se passou com Santana Lopes e com Jorge Sampaio. Porque Jorge Sampaio tinha sondagens a dizer que a maioria absoluta feita entre 2 partidos não era assim. A orientação de voto tinha-se modificado, a situação do país tinha-se mudado. Era uma situação diferente. Aqui não. As sondagens continuam a dar a maioria a António Costa. O pessoal anda feliz e contente. O país vai a caminho da falência, da desgraça, com os cofres cheios de dinheiro. Não gasta o dinheiro que tem. E o pessoal anda feliz e contente. É mentira. As televisões dizem, os preços sobem. Então, isso é verdade. Mas as pessoas compram a mesma. Não noto lá ninguém a fazer menos compras. Os restaurantes só por marcação e anda tudo no bem bom. Porque o Costa passa a vida de injeções de otimismo. Muito bem. O Presidente da República, também iremos lá mais à frente falar sobre isso, fez, aliás, um excelente discurso no Ano Novo, e agora parece que está a querer criar um rumo. A meu ver, o mais até onde ele poderá ir, o professor Silvério Cunha dará a considerar a sua opinião, até mesmo esta matéria, se eu entender, eu penso que ele tem cobertura constitucional para demitir António Costa e a seguir nomeá-lo novamente. Quer dizer, qual é a solução que eu preconizo para a baralhada em questão? Fazer aquilo que todos nós fazemos, estes novos aprendizes, como eu sou, da informática e dos digitais e dos computadores, bom, já se fazia disto nos carros e noutras coisas. Aquilo não dá de maneira nenhuma. O que é que se faz? Desliga-se e liga-se outra vez. E normalmente fica a trabalhar e não ter o meu telemóvel, não aconteceu. Não tinha rede. Já te digo, tumba. Desliguei-o, quando liguei já tinha rede outra vez. Portanto, desliga e liga. É a receita. Aqui é liga e desliga. Portanto, não pode, porque a situação não se alterará, mas António Costa insiste em convidar gente deste tipo e gente do seu clube.
Agora o Presidente já o avisou, sim senhor, correto. Os jornais hoje vêm a dizer que tem um ano para mostrar, já disse publicamente, já deu a entender, o discurso de ano novo foi muito bem feito, definiu as balizas de atuação do Primeiro-Ministro, mas eu acho que ele, depois desta atrapalhada, hoje já se deu outra atrapalhada do Secretário de Estado de qualquer coisa, e isso agora não para, né, porque agora é tudo atento, e de maneira que eu parece-me que seria prudente, como Costa não vai fazer isso, uma remodelação profunda no governo, o Presidente da República devia demitir o governo e nomear outra vez o Partido Socialista e António Costa para formar governo novamente. Penso que a Constituição dá asa a isso, dá cobertura para isso, e mais não digo porque temos aqui outras matérias mais à frente para falar, fico-me por aqui. Muito bem, Silvério Cunha, pode ser-se que há uma crise no governo. Há pouco o José Faustino referia mais um caso e esta sexta-feira um meio de comunicação social veio a revelar então um outro novo caso a envolver um membro do governo. Trata-se do novo secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires. De acordo com o jornal, em 2021 vendeu uma empresa de arquitetura, engenharia e construção a duas gestoras com ligação a um grupo que importa resíduos perigosos. Esse grupo está envolvido na polémica relativa ao aterro sanitário de Valongo. Será que este caso vai ter o mesmo fim que os já referidos aqui? O que é que se está a passar? Antes de mais, bom ano para todos, aqueles que nos ouvem, também para os participantes aqui neste nosso painel. Espero que corra tudo bem este ano. Bom, eu vou diferenciar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, claro, estas atrapalhadas todas, vou analisá-las como atrapalhadas que são e qual é o seu significado, a meu ver, mais profundo, mas começo por dizer também lembrar o seguinte, eu julgo que as razões porque houve algumas das demissões não são do mesmo género, portanto, do mesmo tipo. Nesse sentido, eu diria que houve aqui algumas coincidências, quer dizer, o facto, sei lá, de uma pessoa estar com uma doença grave, um caso de um dos membros do governo, o secretário de Estado, penso eu, que se demitiu por ter ou uma, não sei, que teve uma doença grave e tal, e portanto saiu por causa disso. Portanto, enfim, pode haver motivos diferentes. Agora, de qualquer maneira, digamos assim, é para um governo que tem, nem sequer um ano tem, é evidentemente um excesso absoluto que mostra que qualquer coisa está aqui a falhar. Em segundo lugar, queria lembrar, eu não vou falar dos nomes em concreto de todos, porque na verdade não sei, não conheço os casos e portanto nem sequer me lembro dos nomes de todos, são tantos, mas há uma coisa que eu não posso deixar de dizer e que é curiosa, muito curiosa, e não posso deixar de falar nesse caso. O caso da engenheira Alexandra Reis é um caso muito interessante, porque é um caso que vai depois entroncar naquilo que é uma conjectura minha. A engenheira Alexandra Reis tirou o curso de Engenharia Eletrónica e depois tirou um Master em Gestão numa instituição privada de ensino superior, a cuja página eu acedi para ver, e essa instituição é claramente uma instituição doutrinária, de inspiração cristã, ligada à Universidade de Navarra, que é a Universidade do Opus Dei. E porque essa é uma coisa interessante dizê-lo, porque não é segredo de ninguém, e é interessante ver uma instituição privada dizer que a sua ação e a sua doutrina, no que respeita à gestão, é de inspiração cristã, que é uma coisa que eu achei muito curiosa e muito interessante, e para mim um bocado até hilariante, por uma razão. Agora, hilariante não, quer dizer, eu acho que uma instituição pode fazê-lo, embora, a meu ver, eu tenha sempre algumas reservas quanto a isso, embora, enfim, temos o caso da Santa Católica, bem entendido. Permita-me que o interrompa. Há, de facto, olha, um dos fundadores, falaremos adiante, foi justamente o Papa, foi um homem que lançou essa ideia, o Papa Bento XVI incentivou muito uma linha cristã na administração empresarial. Pois, Aliás, está bem. há em Portugal mesmo E uma até há a doutrina social associação da Igreja, de como é evidente. empresários Não, tudo bem, e a doutrina cristãos. social da Igreja, quer dizer, não está isso em causa. Agora, o que eu acho interessante é, por acaso, ser uma pessoa que vem desse tipo desse setor e ser uma pessoa, portanto, que vem desse setor e, portanto, vem marcada por ele, queremos ou não. Aliás, trata-se de uma escola que, seguindo as suas diretrizes, a sua irmã, digamos, a sua irmã, a sua mãe, melhor dizendo, que é a Universidade de Navarra, é uma escola que dá aquele curso apenas a quem acha que tem currículo para ser um alto CEO, que é uma coisa também curiosa, que vem lá escrito, que não deixa de ser uma coisa curiosa, porque
a engenheira Alexandra Reis apareceu como sendo uma pessoa com essa credibilidade toda, que eu não sei se tem, se não tem, portanto estou aqui a dizer isto, até pode ter, portanto não estou a fazer crítica nenhuma, estou apenas a constatar. Mas tirando esse caso, que eu achei curioso, é uma curiosidade, portanto, eu diria assim, bom, eu acho que há aqui coisas... Desculpe, não estou a ouvi-lo. Peço desculpa, não, não. Desculpa lá, não tem, porque não pode haver dúvidas, porque não tem idade, nem, nem Pois, tem idade, nem tem pois, passagens. mas foi Não aceito tem, como não, tal, não tem, não mas tem. foi aceito certificada como tal, por essa instituição. Bom, de toda maneira, a questão Não, para mas mim o é esta. professor, estou eu a dizer que não, isso tudo bem, mas o que eu estou a dizer é que ela não é uma gestora sénior com uma experiência Ah, extraordinária, sim, sim, tudo isso. claro, Isso claro. não é. Agora, a questão que se põe é assim, eu, pronto, sem avaliar agora as pessoas e com a produção toda da inocência, tudo isso, etc., eu acho que o que falta aqui, o que está a ver aqui, a meu ver, são duas coisas. Em primeiro lugar, temos a questão do Partido Socialista. O Partido Socialista é maioria absoluta, mas é um partido que, a meu ver, tem um problema como todos, aliás, o PSD tem, como todos os grandes partidos têm, que é, tem fações, tem, digamos assim, digamos, setores que são muito diferenciados entre si e que, com a ascensão de António Costa e as suas vitórias consecutivas, têm vindo, no fundo, a querer preparar-se para a sucessão de António Costa. Isso, a meu ver, é uma coisa que veio, no fundo, esses aspectos que devem ser dirimidos dentro do partido com normalidade, vieram de algum modo para cima da mesa no governo. Portanto, acho isso um erro crasso, António Costa ter deixado que isso aconteça, por um lado, se podia ter evitado, e pelo menos devia haver dentro do partido essa capacidade para perceber aquilo que está a acontecer. Portanto, há fações e, portanto, um partido de maioria absoluta, na verdade, está-se a comportar como sendo um partido que lá dentro tem pessoas muito diferentes, com ideias diferentes, com setores diferentes, com interesses diferentes, com finalidades eventualmente diferentes. E aqui começam um dos grandes também problemas que têm a ver com o Partido Socialista, que é este. É que António Costa, na verdade, está a fazer uma coisa que é muito curiosa pelo seguinte, porque ele está a baixar o déficit, gaba-se disso, o Bruxelas bate-lhe palmas, e portanto ele também está todo contente com isso, mas eu pergunto, isso chega? Isso realmente não basta. Não basta isso não basta. Não basta que haja um partido que está a obter alguns resultados conjunturais que são importantes. Porquê? Porque, e António Costa sabe disso, porque ele, no próprio discurso que fez há dias, naquele discurso que fez e que até foi uma conferência de imprensa no fim, e que eu estive a assistir, António Costa, no fundo, reconhece que nós hoje estamos numa conjuntura internacional muito complexa, da própria economia global, e portanto, embora o Economist tenha dito que Portugal foi um dos grandes vencedores improváveis de 2022, a verdade é esta, é que isso hoje tem pouca importância porque não é estrutural. E portanto, como daqui a uns meses pode tudo mudar, nós estamos a navegar à vista. Mas sucede o seguinte, uma de duas. Ou a sociedade está digamos, pronta para isso, e, portanto, a sociedade reage, né, a estas questões com uma capacidade de improvisação muito grande, mas é difícil, porque as sociedades tendem à estabilidade, os sistemas políticos tendem à estabilidade, as instituições só podem subsistir com estabilidade, e, portanto, tem que haver alguns propósitos fundamentais, algumas finalidades fundamentais. E aqui vem ao de cima a pobreza, que eu diria pior que, digamos, hiper-franciscana, sem as virtudes dos franciscanos, bem entendido, que é uma pobreza de ideias muito grande. Eu acho que não há um projeto para o país. Mas aí sou franco, também vou ser franco e vou dizer até uma coisa que me parece um bocado geral. Eu penso que hoje é muito difícil a um partido ter um projeto para um país. A sociedade é que devia ter. A sociedade devia ter e devia pensar isso ia ser objeto de grande debate público, se assim se pode dizer. Só que também hoje isso não é possível. Porquê? Porque os órgãos de comunicação social são o que são, portanto, existem para isso, até para formar essa opinião, mas depois temos as redes sociais que hoje são fragmentárias, são de massa, e onde se diz tudo mais um par de botas, se me permitem a expressão, e onde se pode dizer tudo e o seu contrário, e onde se pode mentir e criar fake news, e isto mostra que há uma desorientação geral. Aliás, esta história dos Estados Unidos, do Congresso, os republicanos não conseguem eleger o seu speaker, mostra isso. Já vão na 10ª votação e não se entendem. Ou seja, há hoje em dia uma certa privação de sentido para as coisas. E porquê?
Para mim é o seguinte, é que para mim, quando António Costa diz, nós reagimos ao Covid, nós conseguimos baixar o déficit, nós já contratámos 30% do PRR, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e Bruxelas aplaude, e passa ao cheque, e diabo a sete. A verdade é esta, é que isso tudo é funcionar, permite funcionar, isto é, permite que as coisas vão pela inércia, vão pela instituição, vão pelos automatismos. Mas acontece que uma sociedade não se pode limitar a funcionar, uma sociedade tem que ter ideias sobre o seu funcionamento. E funcionar para onde? Porque há um ditado que diz, um ditado pouco usado, que diz que quando um marinheiro não tem propósito de chegada, não tem rota assegurada, nenhum vento lhe serve, nem aquele que será o vento adequado, porque ele não sabe que é o vento adequado. E o grande problema que a mim parece é que hoje há na sociedade portuguesa uma espécie de perplexidade geral, porque ninguém sabe nada sobre nada. Esse é o primeiro ponto. E o governo tem a obrigação de querer saber, claro, e o chefe de Estado também, mas a oposição também, devo dizer, a oposição também. E acontece que o que me parece é claramente uma coisa um bocado impossível, estamos a pensar em coisas que são um bocado impossíveis. Porquê? Porque há de facto uma ausência de, digamos, finalidades. E eu queria, digamos, para não ocupar muito tempo agora, queria só dizer o seguinte, a mim parece-me que urge fazer uma mudança deste tipo. Tem que haver critérios muito fortes nas escolhas das pessoas, embora eu também pense, ao mesmo tempo, que elas devem ser políticas e não devem ser, ouço muita gente falar da sociedade civil, deviam vir pessoas da sociedade civil. Eu penso que isso tem vantagens e tem inconvenientes. Nós temos, aliás, o Ministro da Economia que provém da sociedade civil, não é? Mas tem vantagens e inconvenientes. E porquê? Porque, de facto, um governo tem que ser político. Se tiver só pessoas da sociedade civil muito competentes, bons engenheiros, bons gestores, etc., caímos outra vez numa ideologia oculta que é a tecnocracia. Portanto, acontece que isso é uma forma de pôr debaixo do tapete o lixo todo. Portanto, também não resolve o problema. Agora, o governo tem que ter políticos, sim, mas políticos que saibam o que estão a fazer e para onde vão. E o que eu acho, muito francamente, é que neste momento há um momento de desorientação geral. Os liberais já não são liberais, querem a intervenção do Estado, os socialistas já não são socialistas, se converteram ao neoliberalismo, exceto talvez Pedro Nuno Santos. Acontece que os comunistas já dizem que não querem fazer as coisas sozinhos, querem fazer com os outros todos. Em suma, nós hoje estamos numa situação que é uma situação de recomposição, e esta situação de recomposição, que é geral e que é da Europa, no meio de uma guerra muito séria, porque é uma guerra global, na verdade a guerra está a tornar-se uma guerra global, sem darmos por isso, acontece em suma que isto gera uma situação que é um caldo completamente, digamos assim, inorgânica, uma espécie de quimera, isto é, o animal quimera é aquele que tem cabeça de javali, cauda de leopardo, patas de antílope e tronco de touro, pronto, será uma quimera. E orelhas de lobo, pronto, vamos pôr assim a questão. E acontece que isto está-se a tornar uma espécie de quimera, ou seja, é uma coisa que é um compósito de coisas anárquicas e heteróclitas. E eu penso que é neste momento que está a acontecer. E isso, termino agora, dá vantagens, claro, ao Partido Socialista. Porquê? Porque no meio disto tudo, o António Costa optou por um princípio que é este. Ele diz assim, eu estou aqui ao leme, aguentei os não sei quantos anos, temos isto, aquilo, aquilo outro. E ao dizer isto, ele está a mostrar, está a exibir uma coisa que é importante, que é a seguinte, é que as pessoas, afinal de contas, pensando bem, se o governo belga esteve quase 2 anos sem governo, se a Bélgica esteve quase 2 anos sem governo, obviamente que ele pode dizer assim, desde que se assegure a estabilidade, tudo, digamos, é tolerável, ou tolerado. Ora, o que eu penso aqui, portanto, é que isso não é bem assim, e a meu ver, a prazo não leva a lado nenhum. Por fim, eu acho, é uma coisa, talvez venhamos a falar nisso mais daqui um bocadinho, mas que é o seguinte, tem que haver critérios na escolha. E os políticos deviam ser, os partidos deviam ter mecanismos de percepção disso. E agora entro na última fase, na última parte, que é mesmo esta. Nós vemos uma sociedade onde as pessoas se habituaram todas, na classe política, a ter, com algumas exceções, claro que há, naturalmente, não estou aqui a pôr todos no mesmo saco, mas eu diria 80% habituou-se a ter hábitos muito semelhantes. E acontece que a sociedade também é assim, porque a sociedade é contraditória. Nós, nas redes sociais, vemos raiva sobre a desmoralização reinante. Sim, mas os políticos são como nós é que os elegemos. Eles têm as mesmas qualidades e defeitos que nós temos. Bem entendido, vamos cá ver. Portanto, não moralizemos a política. Moralizar a política é a coisa pior que há. Ética política, admito. Agora, moralizar a política é uma coisa sempre que cai no moralismo. E isso é uma coisa que eu acho que é errado, que a prazo nunca dá resultado. Mas simplesmente o que eu acho é uma coisa, finalmente, todos estão um bocado assim. E eu terminava com uma anedota verdadeira, que é uma anedota intelectual verdadeira.
Há um grande pensador contemporâneo, que ainda é vivo, já muito velhinho, que é Agamben, italiano, sobre o qual, aliás, escrevem muitos livros até, e Agamben, quando o Berlusconi tomou o poder em Itália, e lembram-se que o Berlusconi, em dado momento, tinha a maioria, e fazia aquelas festas do Bunga Bunga, e foi denunciado pelas atrizes aqui e acolá, e aquelas raparigas e mulheres que participavam nas festas. Houve uma que até obteve uma indenização muito grande, e ele continuava a fazer as festas como se nada fosse. E a verdade é esta, é que ganhou as eleições a seguir. E o Agamben foi entrevistado por um jornal italiano e dizia assim, mas porquê é que no fundo ele não vai abaixo? Porquê é que os partidos políticos de oposição também, quando denunciam isso, a coisa não funciona? E Agamben respondeu assim, não percebe que todos gostariam de estar nas festas do Bunga Bunga? É por isso que ele não cai, é porque toda a gente no fundo tem inveja dele. As pessoas a censuram só por estratégia, nada mais. Ora bom, nós somos numa sociedade desse tipo. E como estamos numa sociedade desse tipo, acontece que estamos daquilo que eu vou dizer agora uma barbaridade para os ouvintes, já sei, mas eu imploro a vossa benevolência para acabar, para dizer o seguinte, eu vou dizer uma vez mais e lembrar, primeiro, para a declaração de interesse, que eu sou da académica. Portanto, como sou da académica, não tenho nada a defender. Mas nós estamos numa autêntica ronaldização da sociedade. O ronaldismo é a nova ideologia da sociedade. A nossa sociedade vive a ronaldização. Portanto, acontece que, como dizia uma anedota que eu vi muito boa nas redes sociais, quando a Georgina comprou o Rolls Royce ao marido, e que tem todo o direito de comprar, ele deve ter dado para falta de 400 mil euros, e ela respondeu-lhe, fui comprar pão, porque entretanto ele encareceu muito. Bom, e acontece que nós vivemos realmente uma espécie de coisas desse tipo. E acontece que vivemos numa sociedade assim. É uma sociedade onde não se está a medir muito bem tudo, onde realmente as vantagens e inconvenientes que as pessoas exibem são simultaneamente diferentes. Pessoas que podem ser muito competentes podem ser ao mesmo tempo muito suspeitas em muitas coisas, pessoas que são muito suspeitas em muitas coisas podem ser muito simpáticas, pessoas muito simpáticas. Há aqui há realmente aquilo que eu chamo um caleidoscópio de assuntos e de temas e de problemas que não estão equiparados. Eu não sei se a Ana Teresa vai falar no assunto, vai pôr a questão mesmo, mas é o seguinte, eu penso que devia haver um sistema estilo anglo-saxónico, ou americano, em que uma comissão da Assembleia da República examinava candidatos a ministros. Não era aquilo que o António Costa propôs ao Presidente, que não tem sentido nenhum, a meu ver, e o Presidente, aliás, descalçou a bota muito bem, por uma razão muito simples. O Presidente, é verdade que o Presidente é que nomeia os ministros sob proposta do Primeiro-Ministro. Atenção, o Presidente pode dizer assim, eu quero fazer escrutínio, ele tem direito a isso. Agora, a verdade é esta, ele quando diz que não sou eu que nomeio o governo, não, ele é que nomeia. Agora, ele tem direito a querer, se Marcelo Rebelo de Sousa quisesse, podia arranjar um mecanismo de escrutínio. Mas podia haver um mecanismo mais, digamos assim, mais parlamentar a esse nível. E acho que isso seria bom. Afinal de contas, quando a oposição pede agora a presença do Ministro das Finanças, do Ministro assim, do Ministro assado, no fundo é um derivativo disso. Seria interessante que quando um ministério é constituído, claro que isso não pode ser de caso a caso, em cada momento, mas quando um ministério é constituído, os ministros deviam ir a uma comissão própria da Assembleia da República responder a perguntas. E nessa altura também tinha uma vantagem, é que feitas as perguntas, depois não viessem com casos e casinhos guardados de há 5 anos. Porque nessa altura também começa a haver aquilo que eu chamo a guerrilha permanente e que é também suspeita, a meu ver, que aliás cobre toda a gente. Dou um exemplo, quem está a ser vítima disso agora é o Trump, por exemplo, o Trump está a ser vítima disso. Portanto, agora estão a descobrir coisas há não sei quantos anos para aqui e para lá, e é claramente uma oportunidade política agora só para desancar nele. Portanto, eu acho que devia haver um sistema desse tipo. E os partidos, portanto, deviam ter à partida muito cuidado com aqueles que escolhem. Mas peço desculpa por ter demorado tanto tempo. Era muito... Depois mais breve. Ora, muito bem, na sequência do que temos vindo a falar, o Primeiro-Ministro dirigiu ontem uma carta ao Presidente da República a sugerir então a criação de um mecanismo de verificação no processo de indicação de governantes, ideia que já tinha abordado no Parlamento. Silvério Cunha já deixou aqui a sua opinião sobre esta criação deste mecanismo. José Faustino, acha que a solução pode passar por aqui? Não pode passar por aí de maneira nenhuma, porque eu gostaria de termos um regime presidencial em Portugal, mas não temos. E é verdade aquilo que o professor Silvério Cunha disse, é o Presidente da República que nomeia o governo
governo todo, mas é uma questão formal, não é? Portanto, é uma espécie de um filtro formal, enfim, defesa da República, por aí diante. Não, o Presidente da República descartou essa possibilidade e o António Costa inventou aquilo ali à pressa na Assembleia da República, aliás, com uma linguagem muito arrevesada, parecia aquilo uma charada, para ver se percebíamos o que é que ele queria dizer, não é? Não, não pode ser assim. E o problema aqui também é isto. Tem que se definir qual é o perfil que se pretende dos governantes, não é? Porque se o nível for muito alto, então voltamos ao tempo de Salazar. Só os professores universitários, praticamente em regime de exclusividade, como é o caso do professor Silvério Cunha, até ministriável, mais os oficiais do Exército, não é? São os únicos, eles eram só aí que nomeavam. Ou diplomatas, ou diplomatas. Ou diplomatas, e ele uma vez nomeou um fora disso e bastantes problemas teve, porque depois ele não tinha emprego e foi uma carga de trabalho. E portanto, isso aqui, eles criaram, à volta de tudo isto, uma confusão muito grande, com incompatibilidades, com transparências, etc, etc, etc. Isso, digamos, tem que ser liberalizado. Não digo que tem que haver, a pessoa pode... Vamos ver, uma pessoa, por exemplo, foi condenada na justiça há 10 anos, já pagou a sua pena e tudo isso, pode perfeitamente exercer uma função pública. O eleitorado julgará. Eu não acho que Isaltino Moraes, já se arrepiam-se muito quando eu falo no Isaltino Moraes aqui, mas eu, para que se arrepie um bocadinho mais, eu vou falar outra vez. Eu não recuso-me a julgar o trabalho de Isaltino Moraes na Câmara de Oeiras por aquilo que ele fez ou que foi condenado. Recuso-me a isso. Agora, parece que já está indiciado em outros problemas. Isso é outra coisa. Se vier a ser condenado, se calhar vai preso outra vez. Mas se voltar à Câmara e fizer bom trabalho, tudo bem. O que é certo é que o Conselho de Oeiras não é por carga, por dar cá aquela palha, é o Conselho líder, é um Conselho modelo em Portugal. E isso deve-se muito a ele. Ele é a equipe dele, naturalmente. E as pessoas têm estado com ele ao longo dos anos. Agora, não é sério? É duvidoso? Será, com certeza. Não me oponho a isso. Já foi condenado e tudo isso. Ou seja, as coisas têm que ser balizadas. E há uma coisa muito simples, porque eu acho que uma coisa que não se pode perder, a tendência é essa. O professor Silvério Cunha já tocou assim ou de leve sobre isso, que é a honra. Eu lembro-me, quando comecei a minha vida, enfim, profissional, eu ia ali ao notário, a qualquer lado, e o notário dizia: identifiquei o senhor fulano tal por meu conhecimento pessoal. E muitas coisas declaro por minha honra que é assim que é cozido e que é frito. As declarações, eu gosto muito das declarações de honra. Ainda existem alguns casos, não sei se sabe. Ainda existem alguns casos. E era bom que existissem. Eu simplificava, talvez, a proposta, neste caso, do Primeiro-Ministro e aqui do professor Silvério Cunha, através de uma declaração de honra que tivesse uma minuta com 3 ou 4 parâmetros em que ele declarava que não tem nenhum processo pendente, isto, aquilo que se viesse a definir, não é? Com alguma flexibilidade. E ele declarava por sua honra que não estava dentro disso. E mais, se fizesse uma legislação com 3 ou 4 artigos, não era preciso nada, ou que se acrescentasse àquela que já feita, porque há muita legislação feita que não é aplicada, que se ele falha a declaração de honra, aí até pode ser criminalizado. E aí, se calhar, é preso, logo, com julgamento sumário e o mais rapidamente possível. Porque aí, então, é a descredibilização total da declaração de honra. Porque não basta a gente reclamar que o Estado tenha fé nos cidadãos, por exemplo, no licenciamento zero, que a responsabilidade seja entregue a técnicos privados que assumem a responsabilidade perante o Estado e perante a coisa pública, exigirmos as declarações de honra e depois não cumprir nem ter responsabilidade. Isso também não pode ser. Atenção. É tão simples quanto isto. É evidente, ainda voltando a esta questão só para acabar, é evidente que nestes casos todos, nestas atrapalhadas todas do governo, toda a gente sabia. Até nem era preciso a declaração de honra. Mas a declaração de honra salvaguardava todos, menos o indivíduo que cometeu a imprudência de aceitar o cargo. Não é? E, portanto, isto não poderá ir muito além disso. A intenção do professor Silvério Cunha
é boa, não tenho nada contra ela, à semelhança dos Estados Unidos fazem isso nos mestrados, em cargos de outros países, a Inglaterra, como disse, muito bem. Aqui eu parece-me que isso não se torna necessário, porque ainda é mais difícil arranjar pessoas. Quer dizer, imaginemos este cenário, que fazíamos uma lei muito apertada, com essa comissão toda que esgravulhava tudo. Eu não sei se lembram, houve um cavalheiro, não sei, que desapareceu, que foi nomeado para a Caixa Geral de Depósitos, salvo erro, e que se recusou a dar as coisas dele. Está no seu direito, não tem nada que explicar a vida dele. Exagerou-se muito. Esse homem não vai, com certeza que era competente que o foram convidar por isso. Há quem se importe e há quem não se importe. Eu não sou obrigado a declarar coisas da minha vida privada. Pode não ter a ver com dinheiro, pode ter a ver com várias coisas. Eu posso não querer dizer qual é a minha orientação sexual, eu posso não querer dizer qual é a minha fé religiosa, eu posso dizer muitas coisas, para não querer dizer. Não posso não querer dizer com quem é que estou a viver ou com quem é que namoro, e por aí adiante. Eu tenho esse direito, não me tirei esse direito. Agora, dentro do que é razoável, e só por isso eu não acompanho o professor Silvério Cunha, ao princípio estou de acordo com ele. Ou se calhar com uma maneira de remediar o que estamos a viver, já estou de acordo, não é? Posso estar de acordo. Agora, eu penso que bastaria bom senso e uma declaração de honra, com uma minuta previamente feita, não sei se a pessoa se lembra, antigamente havia minutas para tudo, olha, é a minuta 42, está aí na parede e tal. Mas como digo, em alguns concursos continua a ser assim. Exatamente, ainda hoje, sim, há declarações de honra, isso continua a haver, claro, por sua honra, que é coisa assim. E talvez se evitasse uma série de sarilhos, não é? Porque eu estava a dizer a hipótese, só para acabar a hipótese. Imaginemos o seguinte, imaginemos que eu não acredito neste cenário, um cenário puramente académico, que Marcelo Rebelo de Sousa dissolvia a Assembleia da República e que o PSD, com o Bloco, com a Iniciativa Liberal, e vou pôr o Chega, para não quero, não vou ignorar o Chega, havia uma maioria de direita e havia condições para formar governo. Mas, entretanto, ou neste interim, tinha-se feito uma lei, mais ou menos na linha daquilo que o professor Silvério Cunha estava a falar, à semelhança do que é a Inglaterra e os Estados Unidos, para todas essas coisas. E eu não tenho dúvidas nenhuma que o futuro primeiro-ministro de outro partido e tudo mais, que iria ter muita dificuldade em arranjar gente competente. Nós não teríamos jamais um governo como tivemos no tempo de Passos Coelho, como tivemos no próprio governo do engenheiro Sócrates, e por aí adiante, no tempo de Cavaco Silva, no tempo de António Guterres, e os que quisermos citar. É quase impossível ter um elenco desse nível, dessa categoria. E quanto mais apertarmos, pior. Sr. Faustino, permite-me só dizer lembrar-lhe uma coisa. Eu já acabei, estou já à vontade. Eu lembro sempre este caso que eu achei como os tempos mudam, não é? Lembra-se que em 77, 78 foi o Ministro da Indústria, o engenheiro Walter Rosa. Sim, sim. E o engenheiro Walter Rosa, Ministro da Indústria, um dia apresentou a sua demissão a Mário Soares. Era o governo de coligação entre o PS e o CDS. E acontece que o engenheiro Walter Rosa, que é um militante do PS, militante histórico, apresentou a sua demissão, ele já morreu, entretanto, já faleceu, mas ele apresentou a sua demissão e foi aceito, e curiosamente não se falou no assunto. Mais tarde os jornais revelaram que foi o seguinte, é que um filho dele terá sido detido, não sei se depois o que é que se provou, portanto detido apenas, por coacusação de ter consigo droga. Ter consigo, que hoje até nem sei se seria ilícito, hoje, na altura era. E acontece que, como foi detido e iria ser eventualmente acusado do Ministério Público ou não, mas estava detido, o pai, o Ministro da Indústria, pediu imediatamente a demissão. E foi aceito. Isto só para mostrar que era sensível. Não, a pessoa pode acrescentar o caso do Dr. Francisco Tavares. Já é verdade. Que se vê a provar que o dinheiro era tudo correto, um câmbio do mais simples. Pode-se falar em António Vitorino, Sim, também. Por uma trafolhice que alguém fez por causa de uma cisa de um terreno que ele nem sequer sabia se era assim, se era assado. E aquele do Dr. Miguel Macedo, que foi ministro do PSD. Exatamente, portanto há muitos casos, muitos exemplos. E esses casos é curioso porque, na verdade, na altura isso era, mas era a altura em que a palavra de honra também valia mais. Professor, mas temos todos que fazer por voltar a Sim, que a honra tenha honra. Perfeitamente. Porque eu sei lá, imagino que esta senhora agora, a Carla Alves,
que disse, portanto, hoje um jornal de Lisboa diz isso, parece que sim, que disse à ministra. É natural, toda a gente sabe tudo. Mas sabe, não disse, não, ela já disse, não sabia, não sei de nada. Se houvesse a declaração de honra, pelo menos esse problema estava resolvido. Claro. Não é? Portanto, ela, aí não era culpada de omitir a informação. Claro. Mentiu, pronto, não era. A coisa ficava clara. É tão simples quanto isto. Vamos passar então a mais um tema. O Parlamento debateu e votou moção de censura ao Governo. A Assembleia da República chumbou a moção de censura submetida pela Iniciativa Liberal, numa sessão que ocupou cerca de 4 horas e que contou com a presença do Primeiro-Ministro António Costa. Os votos a favor foram apenas das bancadas da Iniciativa Liberal e do Chega. PS, PCP e Livre votaram contra, enquanto que PSD, Bloco de Esquerda e PAN optaram pela abstenção. Qual é, José Faustino, qual é a sua opinião sobre esta moção de censura? Um comentário a esta moção de censura. Eu quero dizer duas coisas. A primeira é que a Iniciativa Liberal poderá ter muitos defeitos, mas representa hoje, em Portugal, o único partido que é verdadeiramente uma alternativa. E para que não haja dúvidas, eu não tenho nada a ver com a Iniciativa Liberal. Sou militante, não tenho nada a ver com a Iniciativa Liberal. E, portanto, não tenho sequer que fazer declaração de interesses. Tenho amigos lá, como tenho amigos em todos os outros partidos. Mas é o único partido que apresenta uma alternativa diferente dos outros todos. E a Iniciativa Liberal, tendo ou não tendo razão, podendo-se discutir aquelas coisas que eu às vezes aqui falo com o professor Silvério Cunha, que ele puxa à baila, o ultraliberalismo, o neoliberalismo, aquelas coisas todas, discutindo tudo isso, perfeitamente, plena legitimidade para discutir tudo isso. Mas isso é uma coisa. A forma como, inclusivamente, o Sr. Primeiro-Ministro tem tratado de Iniciativa Liberal e os seus dirigentes é uma coisa completamente inconcebível. Segundo, a Iniciativa Liberal, dentro dos termos da regulamentação da Assembleia, apresentou uma moção de censura. Ora, estarão de acordo comigo que, independentemente do elogio que fiz anteriormente, trata-se de gente inteligente. É um partido de quadro de gente inteligente. Não são burros, portanto, sabem o que é que estão a fazer. Sabiam perfeitamente que aquela moção de censura não atirava o governo abaixo. Nem era essa a intenção. A intenção era apenas mostrar um cartão amarelo ao governo. Apenas isso. E que diabo? Então, o PSD, o dirigente, o líder, quando destas atrapalhadas tudo, parece que estava de férias ou qualquer coisa, tem direito a isso. Mas não apareceu. Já depois veio pedir por causa da eutanásia o referendo, quando não tinha pedido logo, é certo que anteriormente tinha dito. E agora, o culminar, a cereja em cima do bolo, enfim, toda a gente com expectativa, com esperança, vamos ver, porque é o maior partido da oposição, não há dúvida nenhuma. Vota, abstém-se. Mas abstém-se porquê? Qual é o problema? Então acham, depois das intervenções que fizeram, daquilo que têm dito, que este governo não merece um cartão amarelo? Não é oportuna aquela moção de censura? É o que o PC e os outros votem contra, ou votem a favor, isso a mim não me admira nada, não é? Agora, o PSD abster-se. Eu, para mim, acho que o líder do PSD arrumou as botas. Aliás, não é por acaso, eu já ouvi um zum, já se começa a falar, e eu agora já começo a acreditar que começa a haver condições para que, de facto, Pedro Passos Coelho volte ao PSD. Porque é o único, eu sempre tenho dito isto, capaz de derrotar António Costa. E num cenário que não é imediato, mas num cenário em 2024, vai haver eleições europeias, se o PS perder as eleições europeias, as coisas estão mal e as atrapalhadas não vão acabar. E não vêm as reformas e não vai haver soluções. E o Presidente é muito capaz de ter que dissolver a Assembleia da República e convocar eleições. E o PSD, liderado por Montenegro, não ganha. Ganha outra vez Costa. Mas por Pedro Passos Coelho a conversa será outra. Silvério Cunha, qual a sua opinião?
Vou ser breve. A Iniciativa Liberal, claro que fez uma jogada que foi bem feita, porque sabia perfeitamente que não ia ganhar, em qualquer caso, mas no fundo o que a Iniciativa Liberal fez foi realmente manifestar a sua posição, claro, e ao fazê-lo, obrigar os outros partidos da oposição a declarar-se. Ora, o principal partido da oposição que se tinha que declarar era o PSD, não é? Porque o PSD é que é o Claro. partido, digamos, a alternativa, digamos, do arco de governabilidade neste momento. E ao não fazer isso, o PSD quis. Montenegro, penso eu, que quis fazer isso para não dizer que andava a reboque da iniciativa liberal. Mas neste caso, eu creio que as desvantagens dessa posição são inferiores às vantagens que teria se tivesse alinhado nisso. Claro, é tudo uma questão de jogo e, portanto, não sei o que é que irá acontecer. Mas acontece que, de qualquer maneira, eu acho que para o PSD foi mau, foi mau. Quanto ao sentido de voto dos outros. Bom, até certo ponto, eu vou dizer uma coisa, admirou-me a posição do PCP até certo ponto, admirou-me. Não sei, pensei que ele também se fosse abster, mas pronto, não tenho, digamos, elementos especiais para, digamos, discutir o assunto. Então passamos a mais um tema. Ora, o Papa Emérito Bento XVI morreu aos 95 anos, estava afastado da vida pública desde que abdicou do cargo no dia 28 de fevereiro de 2013. Ora, com a morte de Bento XVI no dia 31, será possível que a Santa Sé venha a definir um estatuto do Papa Emérito, a pensar nos futuros Papas que decidam afastar-se devido ao avanço da idade, em vez de se manterem no cargo até morrer. A morte de Bento XVI desencadeou também alguns comentários dizendo que Francisco sentir-se-á mais livre de tomar agora uma decisão semelhante à de Bento XVI. Bento XVI tinha 85 anos quando decidiu resignar e Francisco tem hoje 86 e por várias vezes Francisco deixou claro que não hesitaria em renunciar se a sua saúde mental ou física o impedisse de liderar a Igreja Católica. José Faustino, o que acha se este estatuto do Papa Emérito seguir em frente? Não, isso não me interessa para nada. Não vou dar grande opinião sobre isso. Isso depende do Papa Francisco. Quer dizer, não me custa nada a aceitar, como aconteceu com o Papa Bento XVI. Ele sentiu-se incapacitado fisicamente, moralmente, enfim, sentiu que devia abdicar e isso não foi nenhum defeito dele. Isso é uma grande qualidade, uma grande virtude dele. E não vem mal ao mundo, até tivemos a felicidade, especialmente para o mundo católico, de ter dois papas, não tem problema nenhum. Na monarquia há dois reis, a gente aqui também tem vários presidentes eméritos, enfim, que eu acho que até os deviam tratar para presidente sempre, como fazem nos Estados Unidos. Portanto, isso a mim não me faz confusão nenhuma. Bento XVI achou, e bem, portanto, se ele achou, ele melhor que ninguém sabe, que devia tomar a atitude que tomou. O colégio de cardeais elegeu, dizem, com a intervenção do divino, é assim que se acredita, que a Igreja acredita nisso, e sobre isso não faço comentários, elegeu o Papa Francisco, e o Papa Francisco, enfim, devido à idade dele, está com as suas mazelas, ele lá anda, mas ele é que sabe. Portanto, se ele resigna ou não resigna, com toda a franqueza, o problema é dele. O que eu gostaria de ver discutido agora, nesta altura, isto faz-me lembrar, embora com as devidas distâncias, porque isto é um caso mais sério, o outro também é, mas enfim, quando morreu a Rainha Isabel, o problema era se Carlos, agora terceiro, resignava ou não resignava. Toda a gente percebia do assunto, dizia, não, resignação nenhuma, os reis da Inglaterra não resignam, não há nada disso. E tumba na comunicação social, e quem resigna, e vê o outro. Porque a monarquia na Inglaterra não anda ao gosto do jornalista, nem dos portugueses, nem dos outros. É um mecanismo com o qual a gente pode não concordar. Mas aquilo anda com o mecanismo deles, não é com o nosso. E os ingleses dão-se bem com aquilo. E aqui é a mesma coisa. Aqui, a Santa Sé, a Igreja, o Vaticano, tudo isso, eu não sei, não posso falar em pormenor sobre a organização, a hierarquia, tudo aquilo. É que sabem o que é que faz, aquilo é um problema deles, não é meu, eu não pertenço àquela organização. E respeito todas as decisões que eles tomam. E especialmente o Papa Francisco, pessoa que eu prezo e tenho muita consideração, como tenha
por Bento XVI. Já explicarei porquê. Que são diferentes, mas que prezo, e ele é que sabe. Se ele achar que deve resignar, o Colégio de Cardeais há de eleger outro. Até se podia ter dado o caso, e era bom que fosse, que Bento XVI, que aliás se recusou a ter tratamento hospitalar e preferiu morrer serenamente no sítio onde viveu os últimos dias, e se ele tem optado por ir para o hospital, se calhar ainda recuperava, ainda havia mais 3 ou 4 anos, e o Papa Francisco, vamos especular, também resignava e vinha outro Papa, e depois tínhamos um Papa efetivo e dois Papas eméritos, e depois qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum nisso. Isso depende da vontade do Papa Francisco. E por mim, ele pode muito bem deslocar-se de cadeira de rodas, de um lado para o outro, não é preciso andar com enganos maçadas, os papas tanto nem saíam do Vaticano, faça como ele muito bem queira e entenda. Em relação ao Papa Bento XVI, foi um Papa não tão simpático para o pessoal de fora como o Papa Francisco, mas daquilo que julgo saber, Bento XVI é um teólogo, é um filósofo, foi sempre um homem de estudo. Assim, mal comparado, é uma espécie com simpatia diferente, com forma de estar diferente, com muitas diferenças, aqui com o nosso cardeal Tolentino, não é? É um homem de estudo, é um intelectual, é um professor da Igreja, portanto, é um estudioso, é um teólogo, tudo isso, da doutrina, todas essas situações. E Bento XVI, de facto, tem uma obra extraordinária nisso, não é? E é sobre isso que eu, pelo menos, gostaria de ver, já há coisas publicadas, livros, ainda agora li uma notícia engraçadíssima de um jornalista italiano que era ateu e fez um trabalho sobre Bento XVI e dedicou-se ao cristianismo, portanto, aderiu, passou a ser crente. É este tipo de coisas que eu gostava que se falasse. Uma das notícias, felizmente, não pegou, era aquele caso de pedofilia na Alemanha e não sei o quê, quer dizer, eu não é o meu tipo de jornalismo, não concordo com ele, de andar também sempre atrás do que está mal. O Papa Bento XVI foi um grande doutor da Igreja, um grande teólogo, e que, segundo a crença dele, Deus chamou para junto de si, no último dia do ano que passou, paz à sua alma. E vamos ver e estudar aquilo que ele nos deixou, porque é uma obra imensa. Podemos criticar, podemos debater, muito bem. O resto é a conversa da treta, não é? Aliás, certa conversa é aquela conversa, como eu costumo dizer, é como a pedofilia e outras coisas mais. É feita cá de fora para atacar e denegrir a Igreja Católica, convenhamos. Eu posso não concordar com muita coisa da Igreja Católica, não pertenço à Igreja Católica, não sou católico praticante, etc. Mas não tenho nada que denegrir, não tenho nada que fazer política, digamos, e afirmar a minha ideologia, que já ninguém acredita nela, por exemplo, atacando a Igreja. Não, portanto, temos que encarar as coisas como normais, como naturais, e discuti-las e analisá-las como elas devem ser feitas, pela positiva e pela negativa, se for o caso disso. Agora, que diabo, um velho ancião que foi Papa, que foi uma figura, foi Papa, pronto, basta dizer isto, de coisas periféricas que não têm importância absolutamente nenhuma. Eu acho que vamos, mas é estudar a obra dele. Eu acho que foi um grande Papa e foi um grande doutor da Igreja, um sábio. Silvério Cunha, o que é que acha deste estatuto se seguir em frente? Não, a gente ficou espantada com o que ele fez só por uma razão, porque a última vez que aconteceu foi há 600 anos. Em 1400 e tal, houve um Papa que fez isso. E a Igreja Católica resistiu naturalmente ao assunto e não ficou abalada nem mais nem menos. O caso de Bento XVI é a mesma coisa. Aliás, Bento XVI deve dizer-se que, quando foi reconhecido Papa Emérito, um dia foi colocado perante a questão de se falarem 2 Papas, e ele próprio disse taxativamente: só há um Papa, que é o Papa Francisco. Mas o Papa Bento XVI, digamos, disse isso. Quanto às suas capacidades intelectuais, é verdade. Bento XVI, de facto, era um grande catedrático, aliás, de teologia, numa grande universidade alemã. Tem uma obra muito grande, embora, digamos, o interessante da história dele está apenas nisto, é que ele participou como jovem teólogo no Concílio de Vaticano II, e nessa altura foi um teólogo revolucionário, e depois deixou uma obra revolucionária, e depois houve uma coisa que lhe meteu muita impressão, que é uma questão interessante, porque é uma questão que agora tem sido muito discutida outra vez.
apareceu o Maio 68. E o Maio 68 causou nele uma impressão negativa profundíssima e levou a adotar posições conservadoras. Claro que ele tem depois obras depois disso. Portanto, há dois, digamos assim, há dois Ratzingers, não é? Um que tem uma obra num certo sentido e outro que tem uma obra num outro sentido. Portanto, que é uma coisa, aliás, invulgar, nem sempre acontece. E, portanto, isso é que provocou nele, portanto, anticorpos, uns a favor, outros contra, quer a favor de uma obra, quer a favor da outra, tem a sua graça, e ele, claro, depois desempenhou um papel ingrato, porque foi o número 3 do Vaticano com João Paulo II, o homem da Congregação da Doutrina da Fé, que é a antiga Inquisição, e com isso, claro que ele é o número 3, portanto, o primeiro é o Papa, depois é o Secretário de Estado do Vaticano, e depois é esse lugar, e ele, claro que fez uma coisa que gerou dentro da Igreja também anticorpos, que foi o facto de ter proibido alguns sacerdotes de escrever, por considerar que não estavam a ser ortodoxos, suficientemente ortodoxos. Sucede que houve até padres que saíram, digamos assim, saíram nesse sentido, deixaram de ser sacerdotes, digamos, regulares, porque quiseram continuar a escrever, e houve outros que obedeceram e calaram-se, mas é claro, não gostaram. Mas observou também houve alguns que saíram bem. Sim, sim. Da igreja, Agora, não há uma coisa que é interessante que eu gostava de apenas acabar contando uma história interessante, que mostra ao mesmo tempo a flexibilidade e a afabilidade de Bento XVI e ao mesmo tempo a sua ortodoxia. Houve um caso interessante no tempo em que ele era um jovem, digamos assim, teólogo, que foi o aparecimento de um homem que tem mais ou menos a idade dele e que morreu, acho que o ano passado, em 21, talvez em 21, o ano passado não, em 21, que foi Hans Küng, que tem, aliás, uma grande obra traduzida e em português, tem algumas obras traduzidas em português. Hans Küng escreveu uma grande obra teológica com uma particularidade, era também um catedrático ilustre de uma universidade alemã de teologia, mas era leigo, não era padre. E acontece que num dado momento ele é professor de uma universidade católica e escreveu obras muito curiosas. Uma obra que deu muita polémica, Ser Cristão, uma obra de 1200 páginas, outra obra que deu muita polémica, Existe Deus, uma outra obra de 1200 páginas, aquelas obras que os alemães fazem, os alemães escrevem tratados sobre os assuntos e tal. E acontece que nessa altura a Igreja Católica, com o Papa Paulo VI à frente, resolveu excluí-lo do ensino da Universidade Católica onde ele estava, e ele passou a dar aulas e foi contratado como catedrático de uma universidade pública alemã, porque é bom lembrar que na Alemanha as faculdades de teologia existem também nas das universidades públicas. E acontece que Küng era amigo de Ratzinger, e então houve ali um cisma entre os dois, porque Ratzinger discordava dele de facto. E acontece que os dois mantiveram-se sempre com a mesma idade, mais ou menos, um ano de diferença talvez, mantiveram-se ao longo do tempo a escrever muito, e com orientações totalmente diferentes, mas nunca deixaram de ser amigos. E então, já como Papa, Bento XVI um dia recebeu Hans Küng, que aliás estava com uma doença grave, esse morreu de Parkinson, e portanto foi com 90 e tal anos também, foi uma doença enfim, difícil, uma doença difícil, muito difícil, que sofre-se muito, e ele então um dia é recebido pelo Papa Bento XVI, que o tratou como seu amigo, que sempre foi, embora fossem dois grandes teólogos com opções totalmente diferentes. Por fim, queria também dizer que Ratzinger, um ano antes de ser Papa, escreveu um livro em conjunto com o grande filósofo Jürgen Habermas, alemão, que é ateu, e os dois tiveram um grande diálogo interessantíssimo, que deu depois um livro, e estiveram sentados a uma mesa com o moderador a falar horas sobre o assunto, e depois saiu um livro que está traduzido em português, que tem o papel da religião hoje. E, curiosamente, Ratzinger racionalmente reconheceu que os não religiosos têm um papel a desempenhar muito importante na sociedade de hoje, e Habermas reconheceu que a religião tem um papel muito importante na sociedade de hoje, que é uma coisa muito vulgar, sendo dois grandes pensadores que partem de posições completamente antagónicas, que tem a sua graça. Muito bem, passamos então ao último tema, vamos passar à guerra. O presidente russo Putin decretou ontem um cessar-fogo na Ucrânia durante o período de Natal ortodoxo, contudo, o presidente ucraniano Zelensky acredita que esta trégua é uma hipocrisia de Moscovo. Entretanto, a Rússia acusou Kiev de atacar Donetsk durante este cessar-fogo. Kiev já tinha dito que não ia respeitar o cessar-fogo unilateral, hipócrita.
decretado por Moscovo para o Natal ortodoxo, e agora a Rússia acusa a Ucrânia de atacar a região anexada de Donetsk. José Faustino, um comentário. O presidente Zelensky tem razão, porque aqui é fácil perceber isto, quer dizer, a Rússia massacrou a Ucrânia durante o Natal católico. Não é? Os ucranianos também são ortodoxos, é verdade, mas também há gente católica. E há, a nível mundial, um peso de igreja, das várias igrejas, inclusive da muçulmana, todas essas coisas. E, portanto, a Rússia não respeitou ali nada e depois montou ali uma espécie de uma encenação com aquele Papa Cirilo, ou Kirilo, como é que ele se chama? Kirilo, patriarca. O patriarca, não é? Que apela à morte e à guerra e tudo isso. É verdade. E agora, numa de paz, não é? Numa de paz, é um agente do poder russo. E que veio agora numa de paz, tréguas e tal, e por aí adiante. E Putin, sim senhor, portanto, tinham aquilo perfeitamente combinado, mas o cessar-fogo, nestas circunstâncias, tinha que ser uma coisa consentida de parte a parte. Por exemplo, eu estou convencido que se houvesse, através, por exemplo, do presidente da Turquia, que ele gosta muito disso, anda sempre muito ativo, se ter negociado um cessar-fogo na passagem de ano nossa e no nosso Natal, no dia 25, e depois outra agora na igreja, nas datas da Igreja Ortodoxa, se calhar Zelensky aceitava, a Ucrânia aceitava, se calhar. Agora, unilateralmente não faz sentido absolutamente nenhum. E até porque nem sabemos, dentro do posicionamento e do comportamento que a Rússia tem tido, não sabemos se aquilo é verdadeiro, se é uma coisa sentida, se é falsa. Eu não acredito que seja sentida. Deve haver ali qualquer objetivo. Aliás, tivemos hoje notícias que há tropas russas, cada vez mais tropas russas na Bielorrússia, não é? Portanto, eu tenho aqui neste programa chamado sempre a atenção. Atenção ao norte, atenção à Bielorrússia. E até digo, eu sei que a Ucrânia não tem o apoio do Ocidente e muito menos dos Estados Unidos para fazer aquilo que eu vou dizer. Mas a boa estratégia de guerra seria fazer aquilo que os israelitas fizeram na Guerra dos 6 Dias. Portanto, ao contrário do que se quer fazer e escrever a história é outra. Na Guerra dos 6 Dias, o Egito queria invadir Israel. Queriam se juntar para acabar com Israel. E a Mossad, os serviços secretos israelitas, souberam disso, anteciparam-se, governava Israel um governo socialista, trabalhista, atenção. E o Yitzhak Rabin era o chefe de Estado-Maior. Exatamente. E de tal ordem que se os americanos não os travassem, invadiam o Egito. Foi quando ocuparam os Montes Golã, Cisjordânia, tudo aquilo. O Sinai, tudo aquilo. O que digo aqui, eles não têm meios para isso, infelizmente, mas o que estava ali, do ponto de vista estratégico a pedir, eu sou um leigo em estratégia militar, bem entendido, era invadir a Bielorrússia. E se calhar seguir para a Rússia, era fazer a inversão disto. Porque a guerra está para durar. Eu muito desejaria, estamos no dia de Reis, muito desejaria que no ano de 2023 a guerra acabasse. Mas infelizmente esse desejo é muito difícil que ele se cumpra. A guerra está para continuar. E está para continuar até por muita culpa do Ocidente. Porque eu nem sequer acredito que os americanos não tenham resposta para aquele míssil supersónico que ele anda para ali a mostrar que aquilo tem uma importância relativa. Aquilo é relativo. Andar a 9.000 km por hora ou 5.000 km é quase a mesma coisa. Até está de repente e está o armado. Mas há outros muitos, até aqueles drones manhosos do Irão, eles passam o escudo, não é? E a Ucrânia não tem o sistema Patriot, nem sequer a cúpula de ferro. Só como tem os israelitas e os americanos, que aí é que não passa quase mesmo nada. E, portanto, é uma importância relativa, mas o que eu dizia é que eles nunca farão isso, passar à ofensiva, justamente porque o Ocidente é aquilo que nós sabemos, os Estados Unidos, mesmo assim, são o que são, pronto. E a Europa é o que é. Quer dizer, a Europa continua a subir para o lado. Já se falou em mobilizações, em orçamentos do exército português. Nada, zero. Não se fala em tal coisa. É extraordinário. É extraordinário. Vamos fazer um ano de guerra. E a gente subia para o lado. Porque vê o general ucraniano, porque se fala, e agora começa-se a falar nisso,
Já se falou quando a Rússia teve que fazer mobilização e vai fazer outra. Fala-se nos tanques, fala-se nos carros de apoio, nos carros de infantaria, nos carros de observação, nos drones, etc, etc, etc. Mas não se fala em recursos humanos. Ora, a guerra não se faz sem militares. E é preciso militares. E os ucranianos, para vencerem a guerra ou para se aguentarem, precisam de muita gente, mais de 200 mil homens. E eles têm que ser treinados e têm que ser preparados. E a Europa e o Ocidente, ao ver o que ali está a passar, é bom que ponham as barbinhas de molho. Como o outro que viu a casa do vizinho arder, põe barbinhas de molho para não arderem as dele. Não é? E, portanto, deviam tirar conclusões. Nada. Não se vê nada. Vamos ver o que acontece. Silvério Cunha, para finalizarmos então o programa de hoje. Eu sinteticamente diria assim, claro que esta proposta de paz de 36 horas, no fundo, que Putin fez, foi para ganhar tempo, na minha opinião, e nada mais. Mas também ganhar pouco tempo, também não percebo muito bem qual é o interesse da coisa. Foi, a meu ver, para passar por ser, enfim, um amante da paz. Mas depois, claro, caiu numa contradição ao dizer que a Ucrânia que não queria negociar, porque não queria negociar com base na atual ocupação dos territórios do Donbass. Ora bem, isso é uma coisa que não tem sentido. Então negocia-se o quê? Está-se a negociar precisamente a ocupação e, portanto, o objeto da ocupação tem que ser negociável, senão não tem sentido nenhum. Portanto, há aqui uma espécie de, digamos assim, de falácia, não é? No fundo, há aqui uma falácia de Putin. Portanto, eu penso, com toda a franqueza, que aí a coisa não dá. Por fim, queria chamar a atenção para um ponto que o José Faustino estava a falar, dizendo que está convencido que a guerra vai continuar. Sim, eu penso que sim, e penso que à medida que a Rússia vai tendo cada vez menos espaço, porque no fundo a Rússia está a ter cada vez menos espaço, e outra coisa curiosa, continuam a cair das escadas abaixo e do sétimo andar, os oligarcas, agora só que no final do ano foram mais dois, um que teve um ataque cardíaco, outro caiu outra vez das escadas abaixo e morreu. É uma coisa que há lá uma paixão, como eu costumo dizer, há lá uma paixão, os ataques cardíacos, cair dos andares e cair das escadas abaixo, que é uma coisa que parece uma doença, passo o sinistro, enfim, estou a brincar com coisas sérias. Mas há uma coisa que, de facto, eu fiquei com as orelhas, digamos, em pé quando ontem soube, é que pela primeira vez a França vai ceder um conjunto grande de tanques, novos tanques de guerra à Ucrânia. Isso de hoje, não ouvi, não estou a ouvir o José Faustino. Peço desculpa. Não são tanques, são carros de infantaria. Há carros de infantaria? Bom. São. Mas que... São carros de projeção de tropas. Pronto, Projetar as tropas à a frente. Ucrânia queria muito uma coisa dessas e fazia muita questão nisso, certamente por estratégia militar que eu ignoro, e acontece que a França ontem decidiu que efetivamente vai fornecer isso à Ucrânia. Agora é evidente que se Putin se vir efetivamente que continua a perder, porque ele continua a perder objetivamente falando, é evidente que a guerra vai se generalizar. E acontece que, de facto, isso vai implicar, tarde ou cedo, vai implicar uma tomada de posição por parte dos, digamos assim, do Ocidente no seu conjunto. A razão é simples e agora terminou assim, dizendo isto, claramente. A Rússia, gostemos ou não, queremos ou não, com todas as desculpas históricas que há, a Rússia está quer reescrever a história. E ao reescrever a história, se assim fosse, então, nós tínhamos que reescrever a história da própria Rússia, e nessa altura seria um grande sarilho para a própria Rússia. Portanto, há aqui uma coisa que não se entende, que é realmente, e que me remete à pura razão instrumental do poder. A Rússia, no fundo, quer ter poder, e o poder da força bruta, e acontece que com isso quer dizer o seguinte, quer dizer que, no fundo, discute o que entende, o que lhe apetece. E, portanto, impõe regras digamos, pela pura força. Ora, é nesse campo da Rússia, curiosamente, que está tudo a falhar. E, portanto, o que é que vai acontecer? É que Putin, com isso, está a deslegitimar-se a ele mesmo de uma maneira tal que isto não é sustentável, a prazo não é sustentável, nem para ele é sustentável, que ele vai ter que dar uma volta qualquer lá. E por isso é que eu não me admiro nada que ele acentua a guerra como, digamos assim, forma de intimidar mais o adversário. E, de facto, ir pela Bielorrússia é uma grande hipótese. Ora, isso vai implicar uma situação grave que é esta. É que não se pode tolerar isso. Isso é contra a lei internacional, é contra tudo, e acontece que isso é um atentado às próprias fronteiras dos países do Ocidente, da União Europeia,
E, portanto, é um perigo a esse nível. E o direito internacional também diz que nessas alturas, os Estados têm o direito de autodefesa, até para, digamos assim, instituir uma certa ordem junto às suas fronteiras. E, portanto, eu não sei se isto é intencional, se não, mas com isto a Rússia está a caminhar a passos largos para para que, no fundo, o Ocidente tenha que intervir mesmo. E eu digo isto com pena, porque acho que a paz é melhor que a guerra, mas a verdade é que está-se a criar uma situação que é insustentável do ponto de vista até retórico, teórico, conceptual. E termino dizendo uma vez mais, quando Putin diz que a culpa é da Ucrânia, porque não quer discutir com base nas anexações que já foram feitas, isto é o absurdo, parece um teatro do absurdo do Ionesco, quer dizer, estamos a discutir a ocupação, e ele diz que só se possa negociar se a ocupação for dada como adquirida. Isto não tem sentido então, porque então não havia negociações, pronto. Quer dizer, é uma completa, digamos, é uma espécie de, eu nem sei como qualificar bem isto ao mesmo tempo, porque isto ao mesmo tempo é uma coisa tão irracional em si mesmo, que não tem desculpa, não há possibilidade de desculpa. Portanto, eu penso que a questão é pura e simplesmente uma questão. E termino dizendo isto, eu acho que Putin está neste momento a falar para dentro da própria Rússia. E está com medo de perder o poder dentro da própria Rússia. E por isso, como está a falar, ele pode escalar a guerra, infelizmente, para se manter no poder. É isto que os gregos chamavam a hubris dos seres humanos. Ele perde o sentido das proporções e então faz um último ataque devido ao medo que ele próprio tem de quem? É do seu povo. Esse é que é o problema. Muito bem, e chegamos assim ao final de mais uma página da Revista da Semana, a primeira deste ano. Obrigada, José Faustino, obrigada, Silvério Cunha. Um resto de boa tarde e um bom ano. Bom ano.